Por favor, abra sua Bíblia no Novo Testamento, que é o texto que inicia a nossa reflexão nesta noite. Evangelho de São João. Capítulo 8. É mais um momento que nós estudamos a palavra do Senhor, nós buscamos na fonte, na sua palavra e no seu testemunho a verdade. Louvado seja Deus pela música que a Lavínia cantou, que fala sobre o amor de Jesus e o cuidado dele por nós. Nesse primeiro dia da semana, a gente fica se perguntando, será que Deus se importa com aquilo que eu tenho para resolver, para fazer ou com aquilo que eu estou enfrentando? Ele se importa sim. Ele te conhece com mais detalhes que você imagina, e você nem imagina. E conhece você muito mais que você mesmo. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor e entender mais um aspecto do plano da salvação. E a palavra de Deus nos revela aquilo que nós precisamos aprender. Nem tudo aquilo que nós gostaríamos de aprender, mas nós precisamos aprender. E Deus fala a nós através do Espírito Santo. E como o Espírito Santo, quem inspirou os servos a escreverem, ele ilumine a nossa mente agora a entender isso. E hoje eu trago um tema que é um tema bem desafiador para nós, mas que está impregnado nas avenidas desse mundo, principalmente nesses últimos tempos, em meios de comunicação, até filmes, séries, ideias, ideologias, mas que muitas vezes nós não paramos para estudar. Então eu começo fazendo uma pergunta: o inferno é uma realidade ou é um mito? Existe inferno? Existe um lugar onde as pessoas são torturadas, castigadas eternamente? Há uma crença entre muitas pessoas, a maioria pelo menos, e entre alguns cristãos, que existe sim um lugar onde as pessoas têm que pagar os seus pecados. Mas será que é assim que a Bíblia nos ensina? Uma realidade que nós temos que entender é que o pecado de Adão e Eva trouxe para nós uma deterioração. E essa deterioração não foi apenas física, foi também moral e espiritual. Portanto, hoje muitas coisas nós não entendemos, nós não compreendemos como Deus antes havia ensinado e sempre quis que nós entendêssemos. E por trás disso tem uma realidade, o estilo de vida que nós temos tido, moderno, tem criado uma pressão interna sobre o ser humano. E está desintegrando o ser humano internamente, principalmente na sua saúde emocional. Hoje, muitas pessoas estão sofrendo consequências de doenças graves emocionais. Deus sabia que a raça humana chegaria a um ponto crítico de sua existência, por causa da sua frenética busca pelas coisas materiais. Porque parece que as coisas materiais preenchem esse vazio que o ser humano sente. E será que nós somos interessantes para Deus? Deus está sempre à procura do homem. E de você que está aqui hoje. Você veio para cá porque o Espírito Santo te convenceu a vir para cá. E quem sabe foi uma luta entre vocês dois. Mas o Espírito Santo não desistiu. Por quê? Porque nós temos nos escondido de Deus. Interessante que parece que nós conseguimos nos esconder, né? Não dá. Mas nós inventamos desculpas para fugir de Deus ou para evitar Deus em nossa vida. Mas o que acontece com isso? Precisamos tomar uma decisão neste momento. Parar de correr de Deus e buscá-lo enquanto ainda nós podemos encontrá-lo. E por quê? Porque nós estamos aqui nesta noite, nesses minutos, para estudar a palavra de Deus. Um rabino, escritor, chamado Harold Kisher, ele escreveu o seguinte: a necessidade de significado não é uma necessidade biológica como a necessidade do ar e alimento. A necessidade de significado não é também psicológica, como a necessidade de autoestima e apreciação. E Kisher conclui: é uma necessidade religiosa, é uma sede fundamental de nossas almas. Assim é para Deus que nós devemos dirigir-nos se quisermos encontrar respostas.
esse vazio que muitas vezes nos acompanha, essa ansiedade que muitas vezes nos acompanha, é porque nós estamos perdendo de conhecer o Salvador Jesus Cristo. Estamos perdendo a oportunidade de ter uma intimidade maior com o Senhor, com Deus, com o nosso Criador. Às vezes nós vivemos experiências de outras pessoas, dos nossos pais, dos antepassados. A palavra de Deus às vezes se tornou um amuleto para nós. Até nós a temos em casa, mas ela está lá aberta no Salmo 90, já um pouco amarelado. Ou nós usamos um crucifixo para identificarmos como cristãos, mas por trás disso não existe uma experiência pessoal nossa com Deus. E esse vazio existencial, ele nos consome às vezes, ele nos destrói, nos desestrutura. É para Deus que nós temos que dirigir-nos, é para a palavra de Deus. E louvado seja o Senhor, porque você está aqui nesta noite, para nesses minutos nós revemos alguns tópicos importantes do plano da salvação e de um tema importante. Google Knows. Isso aconteceu alguns anos atrás. O famoso Google apresentou no dia 1º de abril de 2013 uma ferramenta que eles chamaram Google Knows. E o Google divulgou essa ferramenta pelos meios de comunicação. E o Google explicava, é a nova sensação de aromas, vinculando cheiros aos resultados encontrados. E eles diziam que esse aplicativo, ele te daria condições de você sentir o perfume que você quisesse e você escolhesse no teu aparelho. Você acessaria o aplicativo, escolheria o perfume que você quer e você sentiria o perfume, a fragrância. A brincadeira foi anunciada dizendo que haveria uma base de fragrâncias com mais de 15 terabytes de aromas. E todo mundo ficou impressionado. E sabe o que aconteceu? Várias pessoas quiseram fazer o download desse aplicativo, porque queriam ter no celular perfume. Mas pensa comigo, é possível isso acontecer? Mas tem gente que acreditou. E por que eles fizeram nessa data, do dia 1º de abril? Porque é conhecido como dia do mentiroso, né? E brincaram com as pessoas. Esse dia foi transformado no dia da mentira, também como o dia dos bobos, não se sabe por quê. Mas, muito mais do que uma brincadeira do Google, é o que nós temos hoje diante de nós. Verdade ou mentira? Será que dá para acreditar tudo que a gente recebe de informação? Claro que não. Mas nós temos vivido, muitas vezes, uma mentira. O mundo vive as mentiras como se elas fossem verdades. E algumas pessoas, quem sabe você que está me ouvindo agora aqui, tem sofrido porque te passaram a mentira. Isso tem influenciado a tua vida, isso tem trazido algumas ideias para você, até algumas maneiras de você viver, de você agir. Então vamos ver na palavra de Deus o que o Senhor nos alerta a respeito disso. São João capítulo 8 é o texto que nós vimos lá. Verso 44. Você está com a Bíblia aberta? Vamos deixar que a palavra de Deus nos fale. Vamos deixar que a palavra de Deus nos explique. Vós sois do diabo. Aqui é um discurso de Jesus, aqui é um alerta, aqui é um sermão de Jesus. Aqui é uma mensagem de Jesus. Jesus Cristo diz, vós sois do diabo. Ele está se dirigindo aos líderes daquela sociedade, pessoas que estavam com ele ali. Que é vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Por que essas pessoas que estavam ali em volta de Jesus foram acusadas por Jesus de pertencerem ao diabo e de seguirem os seus desejos? Jesus explica, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Jesus está dizendo, parem de acreditar, ou de confiar, ou de ouvir as mentiras de Satanás, porque ele não fala a verdade. E Jesus disse, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque que Satanás é, queridos? Mentiroso e pai da mentira. Quem é Satanás? Nós estudamos aqui, alguns domingos atrás, um anjo que estava ao lado de Deus, e foi criado perfeito, mas foi criado livre e se rebelou contra Deus.
e questionou a autoridade de Deus, o governo de Deus, e foi expulso do reino de Deus. E começou então a difamar a Deus, a mentir, a inventar mentiras. E Jesus diz que ele é homicida. Queridos, Satanás tem destruído a humanidade, tem feito a humanidade passar por tragédias, por sofrimento. E sabe o que ele faz? Ele mente dizendo que é Deus que é responsável por isso. E muitas vezes, você já tem ouvido essa frase, foi da vontade de Deus, né? Eu já, nesses mais de 30 anos de ministério, tenho ministrado alguns funerais, e às vezes eu ouço essa frase nos funerais. Tragédias que aconteceram com pessoas, mortes muito tristes, e as pessoas colocam a mão no ombro da outra, que está lá enlutada, às vezes a esposa, às vezes o pai, às vezes a mãe fala, foi da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus? É da vontade de Deus que a gente sofra? Não. Mas o inimigo de Deus tem inventado essa mentira, e não é somente essa mentira. Desde o céu e sua expulsão, Lúcifer, agora Satanás, trabalha para enganar o máximo possível de pessoas. E isso, queridos, não é feito por qualquer criatura. Ele é um ser superior a nós, é um anjo, mesmo caído, mesmo expulso do céu, ainda tem o poder de anjo. Ele é tão capaz de articular que ele enganou os anjos que estavam com ele no céu, seres superiores a nós. E ele, queridos, quer um reino, e ele quer um reino também. Ele não conseguiu o reino de Deus, mas ele quer um reino, e o constrói com mentiras. E qual que é a grande mentira que Satanás tem ensinado? Desde a queda do homem, aqui nesse planeta. Não importa o que façamos ou creiamos, nós não morreremos. É isso. Mas como assim? Quantas pessoas morreram agora no período de pandemia? Mas a mentira de Satanás tem sido pregada de uma maneira sutil. Olha só o que nos diz a palavra de Deus no livro de Gênesis. Vamos lá, o primeiro livro da Bíblia, por favor, vá comigo. Livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler 3 versos aí, os primeiros 16 e 17. Capítulo 2, versos 16 e 17. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Gênesis está lá no começo da Bíblia, primeiro livro do Velho Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E aí Deus fala o seguinte para o primeiro casal: mas da árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comerdes, o que vai acontecer? Certamente morrerás. Mas pastor, por que Deus pôs uma árvore lá? É para provocar o casal? Adão e Eva, os primeiros seres criados? É para brincar com o casal? É para fazer o casal sofrer? Não. Porque Deus deu liberdade de escolha. Como deu para Lúcifer e para os anjos que se rebelaram, Ele deu para esse casal também. Mas Ele deu liberdade de escolha. E como é que eles poderiam mostrar a liberdade de escolha deles? Para você ter escolha, você tem que ter o quê? É só ter escolha? Tem que ter possibilidade de escolha. Por exemplo, eu digo para vocês, vocês são livres para sair daqui a hora que vocês quiserem. Mas eu falo para o Timóteo trancar as portas da igreja. Vocês têm possibilidade de escolha? Tem? Não, porque a igreja está trancada. Eu digo, vocês são livres. Ok, pastor, mas a gente não consegue sair. O problema é de vocês. Agora, o que é possibilidade de escolha? Eu digo, vocês são livres e as portas das igrejas, tem 2 portas ali, vocês podem sair. Isso é possibilidade de escolha. Você pode sair, você tem uma alternativa de sentar ou sair pela porta que está aberta. Qual que era a possibilidade de escolha do casal? A árvore da ciência do bem e do mal. Ali estava uma ciência do bem e do mal. Quer dizer que aquela árvore te ensinava o bem? Ensinava, mas de que maneira? Através do mal. A árvore da ciência do bem e do mal, ela tinha essa função de que, em contraste com o mal, você saberia o que era o bem. Em contraste com o bem, você saberia que era o mal. Mas o ser humano não precisava dessa árvore. Por quê? Porque ele tinha Deus, os anjos, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Eles podiam revelar para o ser humano, para o primeiro casal, o que era o bem e o que era o mal. Mas Deus disse assim, se vocês quiserem seguir esse caminho, é uma escolha de vocês. Só que o momento que vocês comerem dessa árvore, vocês se tornarão pecadores, e o pecado não é eterno, então vocês morrerão.
Então, se Adão e Eva comessem do fruto, o que aconteceria com eles? Morreriam. De todas as árvores, havia uma quantidade de árvores naquele jardim, e pensem. Quanto tipo de laranja a gente tem hoje? Eu não conheço muito essas coisas, mas tem muita laranja, né, Osíris? Laranja do céu, laranja lima, laranja Bahia, laranja... Agora vocês imaginem quanta fruta tinha naquele jardim, minha gente. De tudo aquilo lá, Deus falou assim, só dessa árvore. É um problema, gente? Não. Mas Deus disse, vocês têm oportunidade. Agora, depois disso, a Bíblia descreve aí no capítulo 3, verso 4. Ela descreve o que aconteceu. Então a serpente disse à mulher, quem é a serpente? Se você quiser checar depois, Apocalipse capítulo 12, versos 10, 11, 13, fala que Satanás é o dragão, a antiga serpente. A serpente, que é Satanás, ela foi apenas um instrumento de Satanás. Satanás pode usar pessoas e pode usar o instrumento que ele quiser, ele é um anjo, ele tem poder. Então a serpente disse à mulher, o que a serpente disse à mulher? O que Satanás falou à mulher? É certo que não morrerás. O que Deus falou para ela? E falou para o marido, morrerás. E Satanás disse, em quem você tem que acreditar? Deus ou em Satanás, que é o pai da mentira? O que a palavra de Deus diz para nós? Morre ou não morre? Morre. Tanto é que eu e você somos mortais. Deus falou, vai morrer. E Satanás falou, não morrerás. Por quê? Quando Deus diz, morrereis, Ele está querendo nos livrar do sofrimento eterno. E agora Satanás vem e fala, não morrereis. Satanás está querendo fazer o quê? Destruir você e eu. Mas destruir de que maneira? Com uma mentira. De que nós somos imortais. Mas será que nós somos imortais? Alguns pais da igreja, que foram criados e educados no paganismo, pregavam a doutrina da imortalidade da alma como um dogma da igreja. A palavra de Deus nunca ensinou que nós somos imortais. A palavra de Deus diz que nós morremos. Mas alguns homens, influenciados pelo helenismo grego, pregavam sobre a imortalidade da alma e sobre o inferno, sobre um lugar de castigo, que os gregos acreditavam que os deuses puniam os seres humanos. Muitos temem a morte por não saber o que vem depois dela. E muitos são enganados pelo anjo rebelde, porque não sabem o que estão recebendo, o que estão vivendo, uma mentira. Como nós enfrentamos os enganos da serpente? Como Eva deveria ter enfrentado os enganos da serpente? Deus falou, vai morrer. A serpente falou, não vai morrer. Como é que ela deveria ter enfrentado? Então vamos para a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, primeiro livro agora do Novo Testamento. Você estava no primeiro do Velho, agora nós vamos no primeiro do Novo. O que a palavra de Deus diz para nós? Mateus capítulo 4, versos 13 e 4. Veja aí. Como nós podemos enfrentar os enganos de Satanás para não sermos enganados com as mentiras dele. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alguns dias atrás, Jesus havia sido batizado por João Batista. Jesus Cristo havia sido mergulhado no Rio Jordão. E quando Jesus acabou de sair do Rio Jordão, o Pai falou, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre ele. O que Jesus ouviu do próprio Pai? Que ele era quem? O Filho de Deus. Não foi assim? Ele ouviu de Deus. Agora, alguns dias depois, Jesus está no deserto, Satanás vem tentá-lo, e Satanás faz o quê? A mesma coisa que ele fez com a mulher. Ele fala assim, Deus falou isso, mas não é assim. Se tu és filho de Deus, Satanás é o pai da mentira. Ele estava questionando o que Jesus havia acabado de ouvir do Pai. Mas o que Jesus fez? Jesus acreditou na mentira de Satanás? Não. Ele falou, está escrito. Por quê? Porque você não precisa ser enganado pela serpente como a Eva foi. E muitos já foram.
Você tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus que nós estamos estudando nessa noite, ela está à disposição de todos nós. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Nós não estamos sozinhos à mercê de Satanás. Agora, queridos, então precisamos entender o que há depois da morte. Será que nós vamos para outro plano, nós vamos para outro lugar, nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno? O que a Bíblia nos fala que há depois da morte? A dúvida é, quando eu morrer, vou para o céu ou vou para o inferno? Então, primeiramente, vamos ver o seguinte, o que a Bíblia ensina sobre o inferno? O que a palavra de Deus ensina sobre o inferno? Alguns já ouviram falar, e foi publicado um livro de Dante Alighieri, chamado A Divina Comédia. E na Divina Comédia, Dante Alighieri faz algumas descrições do inferno como aquilo que ele aprendeu do paganismo e da cultura grega. E olha só uma das frases que Dante Alighieri descreve o que é o inferno. É onde os condenados são castigados com uma incandescente chuva de chamas. Gente querida, você sabe o que é queimar um dedo, queimar uma parte do corpo? A dor que é isso? Agora você imagina, os condenados são castigados com uma incandescente chuva de chamas. E aí, Alighieri fala o seguinte, enquanto andam ininterruptamente, sem sair do lugar, quer dizer, anda e não sai do lugar, assim será a sua caminhada dali para diante. Que tipo de lugar é esse? Que tipo de ambiente é esse? A eternidade toda andando sem sair do lugar e recebendo castigo com fogo, com enxofre, com chamas? Como é que você vê Deus quando você escuta um tipo de descrição dessa? Você considera Deus amor? Você quer conhecer um Deus como esse? Eu não. Por que é que Satanás inventou essa mentira? E na Bíblia não existe em lugar algum a palavra inferno. Aliás, a palavra inferno é uma palavra que não tem na original bíblica. A palavra inferno vem do latim. A Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Se você procurar, e eu tenho a minha Bíblia hebraica e grega, estudei grego e hebraico, nos textos aonde foi traduzido por inferno, foi por influência pagã, porque inferno não está no original. Qual palavra está, ou a tradução dessas palavras? Sepultura, lugar onde ficam os mortos. Mas quando você ouve que Deus castiga as pessoas com chamas incandescentes, a pessoa não saindo do lugar, e assim será a sua caminhada dali para diante, para toda a eternidade, você vê um Deus tirano, você vê um Deus mau, você vê um Deus cruel, e é exatamente isso que Satanás quer que você veja, e é isso que Satanás quer que você pense a respeito de Deus, porque ele é mentiroso, e foi isso que ele acusou Deus do céu. E muitas pessoas hoje vivem assim, e até não querem saber desse Deus, tentam desculpar, tentam questionar Deus, porque veem Deus como um ser tirano. Harold Kischer, aquele rabino, escreveu o seguinte: nada nos faz sentir pior com relação a nós mesmos do que a convicção de que não merecemos ser amados. Já pensou isso? Você imaginar que Deus não te ama, que Deus apenas quer usar você, ou quer teu dinheiro, ou quer um sacrifício teu? Como é que você vê Deus dessa maneira? Você consegue vê-lo como um Deus amoroso? E Kischer continua: e nada mais gera essa noção do que a ideia que, ao errar, damos a Deus e ao próximo razões para não sermos amados. Alguém consegue viver sem cometer erros? É claro que Deus nos dá a oportunidade do perdão e da misericórdia. Mas eu quero que você veja agora a própria declaração de Deus com relação ao que ele pensa a respeito disso. Vamos para um livro chamado Ezequiel. Ezequiel, se você abrir no livro de Salmos e você folhear para frente, você vai ver Provérbios, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, aí vem Ezequiel, antes do livro de Daniel. Ezequiel capítulo 18, verso 23.
Será que Deus quer nos castigar? Será que Deus quer punir o ímpio, o pecador, com fogo, com enxofre, para toda a eternidade, torturá-lo para sempre? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Deus está falando aqui sobre o pecador. Será que eu tenho prazer na morte do perverso? Deus diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Eu não tenho prazer, eu quero que ele se converta e viva. E olha o que ele fala mais para frente, no verso 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém. Do maior criminoso, a pessoa mais fiel a Deus. Deus não tem prazer. Quem que fala isso? Diz o Senhor, portanto, convertei-vos e vivei. Deus não quer que você seja castigado, que sofra. Deus não tem prazer no sofrimento nem na morte do ímpio. E uma coisa interessante. Será que realmente, então, quando nós morremos, para que lugar que nós vamos? Quando nós morremos? Vamos ver. Quando é que nós receberemos a recompensa? Ou da vida eterna ou da morte eterna? Vamos deixar que Deus nos diga isso. Mateus capítulo 25. Aí nós vamos novamente para o primeiro livro da Bíblia. Mateus capítulo 25. Versos 31 a 32. Olha que coisa impressionante, queridos. Como a palavra de Deus nos explica. Quando é que as pessoas serão recompensadas ou receberão a sua sentença? Diz assim, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, quer dizer, na volta de Jesus, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E o que vai acontecer nessa hora? E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E então, verso 46, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ah, está vendo aí, pastor? Jesus está falando que vai ter castigo eterno. Então, realmente, vai ter. Agora, o que Jesus quis dizer no grego eterno? O que significa eterno no original grego? Será que eterno é para sempre, ad infinito? Vamos ver agora a palavra de Deus para nos mostrar isso. O livro de Judas é o último livro antes de Apocalipse. Então você abre o livro em Apocalipse, você volta um livro, vai estar Judas. Judas capítulo 1, verso 7. Só tem um capítulo em Judas. Capítulo 1, verso 7. Olha o que diz Judas ali, sobre a questão de eterno, da palavra eterno, do significado eterno nas declarações proféticas da palavra de Deus. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, e olha o que diz agora, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo. Que tipo de fogo, gente? Eterno, sofrendo punição. Ah, pastor, está vendo aí, ó? Está aí, você diz que não tem inferno, não tem, Deus não fica queimando. Como é que está falando de fogo eterno aí? Está falando de qual cidade? De qual cidades que está falando, gente, isso aí? Sodoma e Gomorra existem? Não, existem. Como é que aí em Judas está falando que elas estão no fogo eterno? Se elas não existem mais. Então, olha o que nós temos que entender por eterno. O que é eterno? Se Sodoma e Gomorra não existem mais e diz que o fogo que as consumiu foi eterno. Enquanto durar. Se eu pegar esse copo aqui, queimá-lo, ele vai ficar queimado por quanto tempo, gente? Por um dia? 2? Por quanto tempo? Para sempre. Acabou. Se eu pego uma folha de papel e toco fogo na folha, ela vai ficar queimada por quanto tempo? Para sempre. Enquanto essa folha durar, ela vai ser queimada. Depois que queimou, acabou. Mas o resultado, o que isso quer dizer? A consequência é eterna. A consequência de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo fogo que desceu do céu, desceu um fogo e os consumiu, porque eram cidades perversas, Deus destruiu essa cidade. A consequência da destruição delas foi por quanto tempo? Eterna. Não tem mais como restaurar Sodoma e Gomorra, porque
ela foi consumida. Será que é exatamente desse jeito mesmo? Então nós vamos ver alguns livros para trás, 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. Será que a Bíblia concorda com o que Judas fala? Que Sodoma e Gomorra foram destruídos, fogo eterno? Olha o que diz aqui. Olha o que Pedro explica, 2 Pedro 2,6. E reduzindo a cinzas, a quem? Cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. O que Pedro fala que se tornou Sodoma e Gomorra? O que diz aqui? Se tornou em cinzas. Mas Judas não falou que foi um fogo eterno? Foi consumida pelo fogo eterno? Claro. Por quê? Porque a consequência foi para sempre. Elas viraram cinza, não tem mais. A consequência é eterna. Olha o que diz Malaquias. Malaquias é um livro antes de Mateus. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, versículo 1. Por isso que a palavra de Deus é importante e ela nos responde e nos liberta das mentiras do mal. Malaquias capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão de que maneira? Como eles serão destruídos? Ficarão queimando no fogo eterno? Não, diz aqui, serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Agora responda para mim e veja comigo aqui. Essas pessoas continuarão sendo queimadas eternamente? Haverá um lugar de tormento para elas, como Dante Alighieri descreve? Não. Isso é uma mentira que Satanás inventou. E muitos de nós sofremos essa mentira. Queridos, olha só que coisa interessante. Os termos na Bíblia, traduzidos usualmente como alma e espírito, ocorrem mais de 1.600 vezes na Bíblia. Você vai escutar esses termos, alma e espírito, mais de 1.600 vezes na Bíblia. Mas, um detalhe, em nenhum caso estão associados a imortal ou imortalidade. Em nenhum caso. Agora, então, o que é uma alma? Quando a gente morre, o que acontece com a gente? O que é uma alma? Vamos deixar que a Bíblia responda. Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para Gênesis, que é o manual da criação, que fala para nós como nós fomos criados. Gênesis capítulo 2, verso 7. Olha que coisa impressionante como o Senhor, nosso querido Criador, nos alerta e nos orienta. Ele é o Senhor da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não precisamos viver as mentiras desse mundo, as mentiras do arqui-enganador, inimigo de Deus. Olha o que diz aqui, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus. Está falando aqui da criação do homem. Como é que Deus fez o homem? Formou o homem do quê? Do pó da terra e lhe soprou nas narinas. O quê? Fôlego de vida. E o homem passou a ser... O que é uma alma vivente, gente? O que é uma alma? O que é uma alma? Então vamos fazer uma ilustração aqui para ficar mais fácil para nós. Deus fez um boneco de barro, não é assim que Moisés explica ali a criação? Deus fez um boneco de barro. Deus fez o homem do pó da terra, fez um boneco de barro. O boneco tinha vida? Não. Ele estava perfeito, formoso, nas mãos do Criador. Imagina que cena aquela. Aí o que Deus fez? Deus disse que pegou o boneco de barro e colocou mais o quê? Fôlego de vida. Ruach em hebraico. Ele fez... E quando ele soprou, Deus Criador soprou vida no ser humano, fôlego de vida. Adão respirou. Então o boneco de barro mais o fôlego de Deus tornou Adão do quê? Igual a quê? Alma vivente. O que é uma alma, gente? Você é uma alma. E você não é um fantasma. Eu sou uma alma. E o que é a morte, gente? Se boneco de barro mais fôlego de vida é igual a alma vivente, o que é a morte? É o boneco de barro, porque eu e você, se você olhar na ciência, na biologia, você vai ver que nosso corpo é composto de vários materiais da terra. Então, esse boneco de barro, não sei se você teve
a uma experiência triste de ver alguém morrer. Eu, como pastor, infelizmente tive que acompanhar algumas situações dessas em UTI. Eu me lembro que uma vez eu estava ajudando uma família na UTI, um senhorzinho querido, muito queridinho, estava doente, e eu estava do lado dele, segurando a mão, fui lá ungí-lo, e lá estava o monitor, a linha da vida, né? Linha da vida vai para cima e vai para baixo, né? Aí eu segurando a mão dele, eu percebi quando ele fez. Aí o monitor, por quê? Ele soprou o fôlego dele, saiu. Aquele boneco de barro, que era uma alma vivente, agora não tinha mais o fôlego de vida. Então, era o boneco de barro menos o fôlego de vida. Se tornou o quê? Uma alma morta. Morto. E a Bíblia diz que o pó volte à terra. E o fôlego de vida volta para Deus. O que é esse fôlego de vida? É o dom da vida que é de Deus. Olha o que fala Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Será que a alma, ela é imortal? O que diz Ezequiel? A alma que pecar, essa morrerá. Por que uma alma morre? Porque a alma somos eu e você. Não é um ser, uma entidade, um vulto. Isso é uma invenção que Satanás usou seres no passado, pessoas que foram enganados com mentira e passaram para nós isso. Por que eu tenho que olhar a Sagrada Escritura? Para eu não ser enganado por isso? Agora, o que é na Bíblia a palavra traduzida como inferno? Existem algumas palavras. Por exemplo, Sheol. Ela aparece 62 vezes no Antigo Testamento, que foi traduzida como inferno. Tá? Você vai ver inferno lá no Antigo Testamento de Gênesis até Malaquias. Está lá Sheol. Sheol significa sepultura ou lugar de silêncio dos mortos. Não é lugar de tortura. Não significa lugar de tormento, não significa lugar de castigo. Sheol é o quê? É sepultura. Lugar onde são colocados os mortos. Outra palavra, Hades, que está no Novo Testamento, é usado às vezes no Novo Testamento. Significa também sepultura ou lugar de descanso dos mortos. Sheol. Sabe uma das palavras usadas, que foi usada Sheol? Vocês lembram que quando Jesus foi crucificado, os discípulos correram e José de Arimateia e Nicodemos foram conversar com Pilatos para tirar Jesus da cruz e colocar na sepultura, que era de José de Arimateia? Por que eles fizeram isso? Porque eles se preocuparam em correr e pedir para Pilatos, deixa a gente sepultar, eu tenho uma sepultura nova, José de Arimateia, num jardim lá, eu quero colocar Jesus. Por quê? Porque os crucificados, eles não tinham direito de sepultamento. Os piores criminosos eram crucificados. Então, o que havia ao lado, próximo aos muros de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém, havia um lugar chamado Hades, que era um lixão. Por que era chamado Hades? Porque era uma sepultura. Ali nesse lixão não havia o sistema que nós temos hoje de sanitário. Não havia. Eles colocavam lá animais mortos, cachorro, cavalo, vaca, morreu, jogava lá. Indigentes que eram achados caídos na rua, gente sem parente, jogava lá. E outros que eles jogavam lá eram os crucificados. Por isso que José de Arimateia não deixou que Jesus ficasse na cruz lá, foram correr pedir. Porque senão Jesus seria jogado lá. E agora vocês imaginam, um lugar onde se joga lixo e se joga gente morta e animal morto. Como é que fica esse lugar? As pessoas em estado de putrefação, aqueles bichos, aquelas bactérias, aquela coisa horrível. Então, para não ficar aquele cheiro, eles jogavam enxofre lá em cima. Jogavam enxofre nos corpos e queimavam aquilo lá. Ali era chamado de Hades, mas não era lugar de tormento, era uma sepultura. Daí era o lugar onde ficavam os mortos. Outro nome, Geena, vem do vocabulário hebraico Gehenom, ou Gerinom, ou Geben-Rinom. É o vale de Rinom, o vale do filho de Rinom. Por que ele tem esse nome, Geena? Agora você vai entender, a Bíblia vai explicar para nós. Desculpe, nesse vale, os ímpios queimavam os próprios filhos. Ficou um vale amaldiçoado. Infelizmente, o povo de Israel seguiu o costume dos outros povos e começou a queimar os filhos ali. E ficou esse nome. Olha o que a Bíblia nos fala. Jeremias capítulo 32, verso 35. Diz assim: edificaram os altos a Baal, que então no vale do filho de Rinom, olha, Gerê-Rinom, o vale de Rinom,
para queimarem seus filhos e suas filhas a Moloque, que era um deus pagão. Era um deus de metal, de cobre enorme, com uma barriga grande, ele tinha um buraco aqui na barriga, e eles enchiam aquilo de lenha, ficava um forno ali dentro, e ele tinha 2 braços assim. E aí a criança era colocada em cima daqueles braços incandescentes, ferro incandescente. E aí vinha o sacerdote e puxava uma alavanca, e o braço do Moloque lá do ídolo fazia assim, fuf, e jogava a criança para dentro da fornalha e o bebê era queimado. Os pais sacrificavam os filhos. Ficou um lugar amaldiçoado. Deus falou, nem me passou pela mente fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Aquele lugar se tornou um lugar de sepultura, um lugar amaldiçoado. E esse vale de Rinom, a Bíblia descreve, eu não vou ler agora pelo tempo, ficava ao lado de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. Esse lugar se tornou tão amaldiçoado que se tornou o quê? O que eu falei para você que se tinha lá do lado? Um lixão, onde eles colocavam os mortos. Ninguém quis construir ali, ninguém quis comprar aquela terra. Por quê? Porque era o lugar onde as crianças eram queimadas. Foi a abominação, se tornou o vale de Rinom. Esse nome era dado para sepultura. Hades, Sheol, e foi traduzido por influência pagã como inferno, que não existe na Bíblia essa palavra porque é uma palavra latina. Vocês entenderam como as mentiras chegam para nós? Olha o que fala Salmo 37, verso 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o quê? Como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O salmista está dizendo que vai ter ímpio sendo queimado no fogo do inferno? Não, porque isso é mentira. É mentira que Satanás inventou, para que a gente sofra e para que a gente não sinta interesse por Deus. O pastor Moody, que foi um famoso pastor batista, um grande pregador chamado Príncipe dos Pregadores, foi visitar uma idosa senhora que estava bastante enferma e que estava passando por sérios problemas financeiros e graves problemas financeiros. Era tão grave o problema financeiro dela que ela estava morando numa casa de papelão praticamente. No frio da Inglaterra, ela sofria muito. E quando ele estava visitando aquela senhora, ele viu um quadro em cima da cabeça dela, da cabeceira, desculpe, da cama dela, ele viu um quadro. E nesse quadro estava um documento. E ele perguntou assim, por que ela tinha colocado aquele quadro aí? Ela disse assim, eu trabalhei por mais de 50 anos por uma comendadora, uma mulher muito rica. E quando eu parei de trabalhar, ela me deu esse documento como forma de gratidão. Logo em seguida ela morreu. A humilde senhora, essa idosa, não sabia ler. Mas ela olhava para aquele documento e lembrava da sua senhora e sabia. Ela escreveu aqui sua gratidão para mim. E tinha lá, e olhava aquele quadro dia e noite, estava em cima da cama dela. Era uma lembrança positiva. Afinal de contas, ela trabalhou mais de 50 anos para essa mulher. Comendadora, uma senhora importante, muito rica na sociedade. O pastor Moody olhou para ela e falou assim, a senhora me permite levar esse quadro para um especialista analisar? Eu prometo que não vou perder e vou trazê-lo de volta. Ela falou, pode levar, pastor. Confiava no pastor Moody, o pastor levou, e quando o especialista examinou, descobriu, queridos, que aquele quadro, aquele papel, era um testamento que a comendadora deixara para aquela senhora com uma pequena fortuna, inclusive alguns imóveis, em nome dela. E ela estava sofrendo, com fome, precariamente vivendo numa casa de papelão, sendo que tinha à disposição dela uma fortuna. Muitos de nós estamos sofrendo nesse mundo porque não sabemos que o Rei do Universo nos deu uma fortuna, a vida eterna e uma vida feliz. A palavra de Deus nos diz, e aqui eu termino a mensagem desta noite com uma mensagem de esperança. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quem declarou isso? Foi o próprio Jesus. E a promessa para você e para mim. Nós não precisamos viver na miséria. Nós temos um testamento dado pelo Criador do Universo. Uma cidade eterna que está à nossa disposição. O que você quer? Viver as mentiras desse mundo?
Acreditar no enganador, no pai da mentira? Ou acreditar nas promessas de Deus? Nesse primeiro dia da semana, você pode fazer a sua escolha. Que Deus te abençoe a escolher a vida eterna. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar agora junto com o Ministério de Louvor daqui, um hino que nos fala sobre essa esperança. 464, não desistir. Dias abençei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças da alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Preparada há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Preparada há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Próxima quarta, 19h30, você está convidada para estar conosco aqui. Oremos pelos nossos desbravadores, luzeiros do Vale, e daqui 2 semanas, sem ser a próxima quarta, a outra quarta, viajarão para um grande encontro em Barretos de todos os clubes do estado de São Paulo. Que Deus cuide dos nossos desbravadores e da liderança. Vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.